Não importa por quanto tempo você tenha sido hipócrita. Como é que é? É isso mesmo, hipócrita. Você diz uma coisa e vive outra, faz outra. Você ensina uma coisa e faz completamente o contrário, ou não pratica nada. Isso se chama hipocrisia. Meu amigo, não importa por quanto tempo você tenha sido hipócrita. Você que conhece a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, mas você vive uma mentira. Eu estou falando com você, diácono, você bispa, você pastor, você apóstolo, você obreiro, você evangelista, você que se intitula de Deus, mas você é hipócrita. Na sua religião, na sua igreja, você é uma coisa. Fora da sua igreja, da sua religião, você é outra pessoa, você realmente é quem é. Essa pessoa frustrada, viciado, depressivo, agressivo, medroso. Você é uma pessoa indefinida. Meu amigo, preste atenção. Eu estou falando para você o que ninguém teve coragem de falar até hoje. Eu não conheço você, mas a quem eu sirvo, que é Deus, conhece você. Eu sirvo ao Deus vivo, ao Deus da Bíblia. E como profeta do Deus vivo, eu digo, não importa por quanto tempo você tenha sido hipócrita, ou as pessoas ao seu redor tenham sido hipócritas. Bispo, eu estou rodeado de hipócritas. Isso envenena a minha alma, isso me irrita, isso me entristece, isso me desanima na fé. Preste atenção. Preste atenção. Eu vou provar para você que se você vencer a hipocrisia, sendo sincero, buscando ao Deus vivo, Ele vai mudar a história da sua vida. Preste atenção no relato destas pessoas que eram evangélicas, que eram espíritas, católicas, que professavam a fé, mas de forma hipócrita, até que elas assumiram o seu real estado espiritual e vieram aqui no Templo de Salomão. Veja o que aconteceu com estas pessoas. Resolver problemas, encontrar-se em meio a tantos conflitos, buscar a felicidade. Esses são alguns dos motivos que levam as pessoas a buscarem uma religião. Mas quando chegam aqui, descobrem como verdadeiramente é possível encontrar a paz. Meu nome é Fábio Eugênio, já faz aproximadamente 25 anos que eu frequento uma outra denominação cristã. Estou a primeira vez aqui no Templo de Salomão, então a primeira visão que eu tive, o sentimento que eu tenho, estar aqui é bem diferente em outros lugares por causa da estrutura, do prédio, tudo muito chamativo, E minha curiosidade de vir aqui foi devido a um livro que eu comprei, aí li o livro e devido aos programas também assistidos, então a gente vem. A energia que eu sinto neste lugar é de paz, de você estar mesmo assim, vendo um lugar que você possa sentir a presença de Deus, É totalmente um lugar preparado para a gente vir encontrar com Deus, Tudo aqui é gratuito, não precisa pagar estacionamento, a recepção é maravilhosa, A gente entra aqui no pátio, aqui da frente, já vem pessoas nos recepcionar, Então aqui a gente não precisa pagar nada, é totalmente gratuito, inclusive as reuniões, tudo, E o ambiente também bem agradável. Eu, como frequentador, frequento outra denominação cristã, mas eu acho que a gente tem que conhecer o Templo de Salomão, porque é uma estrutura muito bonita, a gente reflete mesmo Jerusalém, sobre o Templo mesmo de Salomão. Então, a gente que conhece a Bíblia, a gente tem que ter a curiosidade de vir visitar, a gente deixar os paradigmas de lado e poder vir visitar e ver realmente o que é aqui dentro do templo, que é uma satisfação muito grande de estar aqui. Meu nome é Juliana, eu frequento uma outra denominação há 10 anos e hoje eu decidi vir aqui através do testemunho de uma amiga que era espírita e ela acreditou que através de vir ao Templo de Salomão a vida dela poderia mudar e realmente foi o que aconteceu. Eu sou uma testemunha viva de que Deus transformou a vida dela
E ela sempre me aconselhou para que eu viesse aqui, porque desde a minha infância eu passei por muitas coisas, muitos traumas. Aqui eu sinto paz de espírito, aqui eu me sinto uma nova pessoa e é por isso que eu estou aqui hoje. Mesmo eu frequentando, né, outra denominação, mas a experiência que eu tenho aqui nesse lugar é uma experiência única, é uma experiência verdadeira. E aqui a gente encontra, né, a paz que a gente precisa, a liberdade que a gente precisa. E é um lugar que você entra e você entra triste e sai alegre, sai renovado, sai com novidade de vida, com esperança. E também você não precisa, né, pagar para estar aqui, sabe? É uma experiência única. Eu, como uma frequentadora de outra denominação, mas uma pessoa que ama vir ao templo, porque é um lugar onde eu vejo que realmente tem resultado, que as coisas acontecem e que a gente aprende a exercer a fé. Eu indico vocês a virem no templo, a conhecer o templo. Eu tenho certeza que vocês vão viver uma experiência única que vocês nunca viveram na vida de vocês. E eu tenho certeza que a partir do momento que vocês pisarem aqui, a vida de cada um de vocês vai mudar. Eu sou o George. Durante mais ou menos 15 anos eu frequentei o espiritismo, né, kardecista, por conta dos meus pais, que eram praticantes, e sempre eles me mostravam que isso era importante. E, para ser sincero, eu não sabia o que era espiritualidade. Eu acreditava que ali existia algumas formas de trabalhos espirituais que poderiam mudar a minha forma espiritual, mas eu nunca vi um resultado significativo, entendeu? E aí, num determinado momento, eu tive um casamento que não deu muito certo, acabei divorciando e com isso eu acabei ainda frequentando o espiritismo, mas eu já estava triste porque eu sabia que uma religião poderia também ajudar a mudar as pessoas, né? E com isso não aconteceu na minha vida. Quando eu cheguei no Templo de Salomão, eu fui muito bem tratado aqui dentro, né? Ninguém me fez nenhum questionamento, ninguém me barrou, falando, você é de qual religião, o que você faz aqui? Ninguém fez nada disso comigo. Simplesmente eu entrei, fiquei maravilhado pela grandiosidade que é este lugar e pela paz, né, que eu senti logo no primeiro momento que eu coloquei os pés aqui. Como era tudo novidade para mim, eu fiquei extremamente encantado com toda essa imensidão que Deus proporcionou para nós. Eu recomendo porque aqui não há distinção nenhuma sobre religião. Católico, espiritista, candomblé, qualquer tipo de religião pode frequentar, porque aqui será muito bem recebido, será muito bem tratado e ouvirá somente a única palavra que faz a diferença na vida das pessoas, é aqui no Templo de Salomão. Eu aprendi que a religião ela somente é uma idolatria, nada mais. Independentemente de religião, uma coisa esses relatos puderam comprovar. Quem chega aqui no Templo de Salomão entende como é possível ter um relacionamento direto com Deus. Eu não disse para você que não importa por quanto tempo você tenha sido hipócrita, ou por mais rodeado que você esteja por pessoas hipócritas, vença a hipocrisia. A exemplo do George, que era espírita, veio aqui ao Templo de Salomão e houve libertação, aquela carga negativa, sabe, aquele peso, aquela opressão, foi arrancada do George. Ele foi liberto, teve uma experiência com o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, como também a Juliana Tavares, de uma outra denominação, venceu o preconceito, o orgulho, será? Vale a pena? Eu devo ir, não devo? Ela veio e olha só o que aconteceu. Saiu daqui maravilhada, saiu daqui orientada. E o Fábio também, que frequentava outra denominação. Essas pessoas, a exemplo da Juliana há 10 anos, a exemplo do Fábio Eugênio, com a sua esposa, que frequentavam uma denominação cristã e que saíram daqui impactados com
a presença de Deus, com a organização, não tiveram que pagar nada. Meu amigo, vença o preconceito, vença o orgulho, vença esse espírito de acomodação que fica dizendo para você não vá, não creia, isso não é para você. É para você sim. O Templo de Salomão é para você, porque o Templo de Salomão não tem fachada de igreja, não tem fachada de igreja, não tem placa de igreja. O Templo de Salomão é para todas as pessoas sinceras. Se você está cansado de ser hipócrita ou de ser enganado, manipulado por hipócritas, o Templo de Salomão é para você. Eu estudo muito e o que isso me adianta? Eu trabalho muito e o outro que não faz nem metade do que eu faço é promovido, passa na minha frente. Ninguém reconhece aquilo que eu faço. Então chega uma hora que a gente começa a pensar, de que adianta fazer tudo isso? Meu nome é Patrícia Lages, eu sou jornalista. E desde sempre, até por causa da minha mãe ter passado muita dificuldade financeira, ela sempre que teve que trabalhar para sustentar a minha irmã, ela sempre nos ensinou que a gente não podia depender de ninguém, que a gente tinha que pensar primeiro na gente. Então, qual seria o nosso caminho natural para sair daquela situação de privação financeira? Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que pensar em você mesma, você não pode depender de ninguém. Então, a gente ouvindo aquilo a vida inteira, o que a gente foi pensando, né? Cada um por si. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que focar em nós mesmos em primeiro lugar. Eu trabalhava, eu tinha estudado, eu sempre tinha tirado boas notas, eu sempre me esforcei muito no trabalho, mas o que eu tive de retorno? Aí vinha aquele pensamento, o que adianta eu fazer tudo isso? O que adianta eu fazer tudo mais bem feito do que as outras pessoas? Do que me adiantou ter estudado tanto se eu não vejo resultado? Eu achava que as frustrações que eu estava passando tinham a ver com a profissão que eu escolhi. Então, eu como jornalista, teve uma hora que eu falei, quer saber? Eu acho que não é isso que eu devia fazer. Eu larguei o jornalismo, larguei a comunicação e fui abrir um comércio. Então, eu pensava assim, eu vou ser o meu próprio chefe, eu vou fazer as coisas do jeito que eu quiser, a empresa é minha, o negócio é meu, sou eu que defino as coisas. E deu tudo errado, porque eu não tinha conhecimento para fazer aquilo, eu achava que era tudo muito fácil, que era tudo muito simples, que eu ia tirar de letra. Então, eu confiava demais naquilo que eu achava que eu tinha condições. Eu que nunca tinha tido dívida, eu comecei a dever, porque eu vendia, as pessoas não me pagavam. Como eu dependia de receber para pagar os meus fornecedores, para pagar banco, para pagar cartão, enfim, as mercadorias que eu tinha comprado, salários, impostos, aluguel, eu dependia de receber. E aí eu não recebia, eu não tinha como pagar. Só que chegando na igreja, o que eu tinha notado? Que todo esse caminho natural não tinha me trazido nada. Quando eu cheguei cheia de dívidas, né, naquela situação que eu não sabia o que fazer, porque eu tinha uma dívida enorme e não tinha a menor ideia de como ia me livrar daquilo. E quando eu ouvi que apesar de eu ter inúmeras dívidas, eu tinha que colocar Deus em primeiro lugar, eu tinha que colocar fidelidade a Deus em primeiro, aquilo foi muito difícil. Porque é diferente de quando a gente recebe um salário, a gente está com o salário na mão. E aí desse salário, tirar a fidelidade a Deus. Isso é uma coisa. Agora, e quando tudo que a gente vai receber já não é mais nosso, porque a gente está devendo? Eu pensava, como eu vou tirar a minha fidelidade daqui, desse pouco dinheiro que eu estou recebendo, se eu estou devendo muito? Mas é isso que é provar a Deus que eu estava colocando Ele em primeiro lugar. Então, eu dizia, eu tenho um monte de dívida, mas primeiro é Deus. Então, eu vou primeiro honrar a Deus, vou ser fiel. Não importa se eu devo 100 e recebo 10. 9 são meus. 1 é de Deus. E nisso, os meus 9, Deus honrava muito mais. Eu conseguia negociar as dívidas, eu conseguia chegar para um credor e dizer, olha, eu sei que eu te devo tanto, mas eu só tenho este valor. E ele aceitava.
Então eu fui vendo que quando eu colocava Deus em primeiro, Ele cuidava do resto. Eu não precisava querer controlar tudo. Ele cuidava do resto, Ele fazia aquela parte que eu não podia fazer. Então, por isso que a Bíblia diz que o fardo é leve, porque apesar de eu estar com um problema enorme, eu honrava Deus e Deus resolvia aquele problema. Quando eu aprendi que o meu lugar é o segundo lugar, que eu entendi esse é o meu lugar, tudo se encaixou. Quando a gente está fora do lugar, é isso, a gente está fora do lugar, está no local errado, não está correto. Mas quando a gente se coloca no nosso lugar, o segundo lugar e Deus em primeiro, tudo se encaixa. A Patrícia, jornalista, passava por dificuldades financeiras. Sua mãe lhe ensinou a não depender de ninguém. Estudava, trabalhava, mas não tinha um bom retorno naquilo que fazia. Por quê? Porque as suas mãos, as obras das suas mãos estavam amarradas. Tudo que ela fazia, que era para dar certo, dava errado. Até que ela aprendeu a palavra de Deus. Ela aprendeu ao poder do voto, que é a palavra empenhada. Mesmo endividada, ela empenhou a sua palavra de honrar a Deus em primeiro lugar. Ela fez o voto de Betel. O voto de Betel é você ter a Deus como seu Senhor, guia, protetor, salvador, como seu provedor. E foi quando ela então começou a descobrir o poder do voto a Deus, da palavra empenhada a Deus. Começou a prosperar. Hoje uma mulher de sucesso, uma empresária bem-sucedida, uma jornalista renomada. Meu amigo, o voto de Betel é você não ficar dividido. Não fique dividido na sua fé. Não divida a sua fé. Sua fé tem que ser sim, sim. E se for não, não. Vou, fui, fico, já está. Mas não divida a sua fé, porque se você dividir a sua fé, você vai continuar frustrado. O voto de Betel é você não ficar dividido em sua fé, nem no seu objetivo. Qual é o seu objetivo para este ano? Estamos no segundo semestre. Se o primeiro semestre foi terrível, a culpa não foi de Deus. Está faltando algo da sua parte. Inclusive, domingo agora, para você que anda tropeçando, para você que vive caindo em buracos, para você que diz, olha, bispo, os obstáculos, eu não consigo ultrapassá-los. As dívidas, a falta de clientes, de ideias, de motivação. Eu sou um profissional, mas você não tem motivação, você faz tudo do mesmo jeito, você faz tudo empurrado. Então, só tem um jeito para você. Você vai receber a unção com óleo lá de Betel. Esse azeite aqui, olha, que a gente consagrou lá em Betel mesmo. Betel é o lugar, é a região lá em Israel, que significa porta do céu. A gente tem este azeite aqui, que foi derramado nesta pedra, aqui que a gente recolheu da bandeja, e a gente tem aqui no Templo de Salomão. Nós vamos lhe ungir com este azeite. Neste domingo, nós vamos ungir a planta dos seus pés. Aqui no Templo de Salomão, nós vamos fazer a unção no peito do pé, aqui na entrada. Você tem que chegar às 17 horas, o mais tardar às 17h30, para receber a unção no peito do pé, para Deus abrir os caminhos, para Deus lhe abençoar e prosperar nesse segundo semestre, para que você pague dívidas, compre a casa dos seus sonhos, se torne um empreendedor. Você que está desempregado, você vai ser bem empregado, bem remunerado, reconhecido, valorizado, para que você, nesse segundo semestre, possa abrir a boca e dizer, Betel, dizer, eu vivo em Betel. Quer dizer, eu vivo na porta do céu. Eu estou vivendo um pedacinho do céu aqui na terra. Um corpo saudável, uma família unida, uma vida econômica bem-sucedida e, sobretudo, a paz, a confiança que só o Espírito Santo pode nos dar. Domingo agora, aqui no Templo de Salomão, não esqueça, aqui na Porta Formosa, estaremos fazendo uso do óleo de Betel para ungir os seus pés, para você começar a dar passos firmes e com direção para prosperar e viver um pedaço do céu aqui na terra.
usava drogas, bebia muito, muita agressividade e eu tive um surto psicótico. Eu lembro de ter acordado numa clínica psiquiátrica. Nessa época, eu já estava tomando remédios psiquiátricos, eu já estava fazendo psicoterapia. Eu pensei, não tem jeito, eu vou me matar. Eu esperei o ônibus vir, eu me atirei e eu não lembro de nada, eu só lembro que eu acordei em casa. Nessa época, eu tive um namorado que eu fui morar com ele. E eu olhei nos olhos dele e eu vi que ele estava cansado. E ele foi trabalhar, era uma terça-feira. E eu sentei na ponta da cama e eu com os braços mutilados, assim, eu pensei e falei em voz alta: eu não aguento mais sofrer. Eu faria tudo e qualquer coisa para ser feliz. E eu tinha feito já, na medida do que eu tinha conhecimento. Eu já tinha trabalhado, tinha um relacionamento, tomava remédio, fui no psiquiatra, fazia psicoterapia, tinha tido internações. Eu faço qualquer coisa para ser feliz. Isso foi numa terça-feira pela manhã. Na quinta-feira, minha mãe lá do outro lado do bairro lá, ela bateram na casa dela. E uma moça foi entregar um jornal. Oi, tudo bem? Vim te entregar um jornal na quinta-feira. Era época de Fogueira Santa. A minha mãe foi no mesmo dia. Ela recebeu o jornal e a moça disse: vai hoje. Hoje tem uma reunião da família. E ela foi. Chegou lá, o pastor atendeu ela muito bem. E ele disse: olha, a sua filha vai morrer. Mas ela vai morrer para esse mundo. Ela vai ser uma mulher de Deus. Mas a senhora tem que fazer uma aliança com Deus. Faz um voto pela sua filha. Eu fui para casa. Ela tinha uma lancheria na época. Ela pegou todo o faturamento da lancheria e depois vendeu a lancheria e colocou tudo no envelope. Na sexta-feira, um dia depois dela ter ido na igreja pela primeira vez, lá no outro lado do bairro, o meu namorado na época falou assim: olha, a gente vai resolver isso daí hoje. É hoje que a gente vai resolver. A gente vai no cinema, tu vai aprender a enfrentar os teus medos. Na parada de ônibus eu já desmaiei. Eu tive uma crise de pânico e desmaiei. Eu só lembro de ter acordado na igreja. Aí eu olhei, era um rapaz, era um pastor, não sabia que era pastor, e ele disse: levanta, moça, pode levantar. A partir de hoje você não vai mais ter depressão. E ele falou: mas você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa entregar essa sua vida para ter uma nova vida. Eu pensei, é isso. Eu falei, eu vou fazer isso. Eu fechei meus olhos e eu falei: a partir de hoje eu entrego esse resto de vida para eu ter uma nova vida. Eu entrego esse resto de vida para ter uma nova vida. Eu não sabia, não fazia ideia que um dia antes a minha mãe tinha ido na igreja pela primeira vez. Eu não sabia de nada. Eu tava vivendo o que Deus tinha pra mim naquele momento. Parece que virou uma chave assim, tipo, como que eu não sabia disso antes? Aí eu lembro que a primeira coisa que veio na minha mente: pede perdão pra tua mãe. Quando eu cheguei na casa dela, eu falei com o meu padrasto: eu preciso falar com a minha mãe. Aí ele: tua mãe não tá em casa. Aí ele: a tua mãe tá na igreja. Aí eu: na igreja? Como assim na igreja? Eu tava na igreja. Eu quero contar que eu fui pra igreja. Como assim ela tá na igreja? Quando ela chegou em casa, ela tava com uma Bíblia e com o envelope da Fogueira Santa na mão, que não estava cumprido ainda. Aí ela começou a chorar muito. Ela disse: filha, eu fiz o voto na quinta. Eu não cumpri ainda. Foi muito forte, porque eu falei assim: mãe, eu sou uma nova pessoa. E eu comecei a me apaixonar por Jesus.
eu falei, gente, como que eu não conheci Jesus? Como que eu não conhecia antes esse Jesus? Eu tive o Espírito Santo, aquela paz, aquela certeza, aquela fé, aquele momento de decisão. E com 9 meses eu tive esse selo, né, do Espírito Santo. E eu lembro também que a gente é orientado, né, depois no nosso encontro com Deus, o mais importante é um bom casamento, é ter alguém com o mesmo Espírito que tu recebeu. Eu preciso de alguém que seja parecido com Jesus, porque se eu ver Jesus nessa pessoa, eu não vou medir esforços, eu nunca vou ter indisposição para ajudar, para auxiliar, para apoiar. E eu, lendo a Bíblia, eu falei, olha Jesus como é, Jesus é manso, mas ele tem uma personalidade forte, ele é firme. Eu falei, eu quero um marido assim, nada menos que isso. Mas foi interessante que passaram-se 7 anos. E eu tava tão bem que eu falava, ai, Jesus, eu tenho que casar mesmo. Era véspera de Fogueira Santa também, era maio, um mês antes. E eu lembro que teve uma pessoa que me falou assim, Patrícia, você tá solteira há muito tempo, não dá, Patrícia. Você tem que casar. E eu nunca tive ansiedade para casar, nunca quis. Mas eu falei assim, quem vai me casar é Deus. Quem vai me dar é Deus. Mas naquele dia essa pessoa falou assim, só na Bíblia da Patrícia tá escrito, é bom que a Patrícia viva só, porque ela não quer casar. E ele falou isso e eu falei, não, meu Deus, se isso tá te envergonhando, eu creio que o Senhor vai me dar. Cheguei em casa, comecei a minha Fogueira Santa 1 mês antes de começar a Fogueira Santa. Aí eu fiz um jejum de maçã, então eu comi durante... foram 12 dias até eu conhecer o meu esposo. Foram 12 dias, era só maçã e água. E ele também estava começando a Fogueira Santa antes, e ele estava vendendo maçã do amor. E eu olhei e eu falei, quem é esse que tá vendendo maçã do amor? E eu em jejum de maçã, e era o perfil físico que eu tinha pedido, mas eu não iria me basear nisso. Nós namoramos, nós noivamos, nós casamos, nós conseguimos fazer um casamento dos sonhos, que tudo que a gente faz, tudo que a gente idealiza é para a glória de Deus. Nós não temos ego, tanto eu quanto ele, a gente não tem esse ego, essa vaidade. O seu amor é bálsamo para a dor, sorriso na tristeza. Selado está o meu coração, marcado sou pelo teu amor. Se Deus colocar a gente aqui, a gente fica feliz. Mas se a gente, por alguma situação, ficar aqui, a gente sabe de onde a gente saiu, a gente sabe o que o Espírito Santo fez dentro da gente, a gente sabe quem é Deus. Hoje, o que me faz feliz é ser um instrumento de Deus. A gente faz o trabalho do Depressão Tem Cura e quero agradecer a Igreja Universal, porque ela me deu uma estrutura que eu não teria. Eu não teria. Base familiar, financeira, eu não teria essa estrutura espiritual que eu tenho hoje. A Patrícia sofreu com problemas graves de ordem espiritual. Ela chegou a tentar o suicídio. Uma mulher depressiva, agressiva, triste, mal-humorada, que tinha tudo para ser feliz. Mas ela se autodestruía porque faltava o Espírito de Deus. Através da mãe, ela foi liberta. E ela teve a oportunidade de conhecer a palavra de Deus e se entregar, se batizou nas águas, sepultou aquela velha Patrícia e então recebeu o Espírito Santo. Agora, com o Espírito Santo feliz, ela agora decidiu focar na vida sentimental. E graças a Deus, casou com a pessoa certa.
casou com uma pessoa também com o Espírito Santo e hoje estão aqui, realizados, servindo a Deus. E depois focaram na prosperidade, na vida econômica, para glorificar a Deus como filhos do Altíssimo. Ora, se você se intitula filho de Deus, então a sua vida tem que ser uma vida que venha refletir, que reflita o seu pai. Não é certo você dizer que Deus é o seu pai e você vive como se fosse filho do cão, como filho do diabo, como filho do capeta, de Satanás. Não é possível, não é coerente isso. Cadê a saúde? Cadê o casamento? Cadê a prosperidade? Cadê o mais importante? A alegria da salvação. Eu não tenho, bispo. Se você não tem, então é porque Deus não é o seu pai. E não é porque ele não quer, não. É porque você ainda não lutou com ele. Você está lutando contra ele. Ou você está lutando sem ele. Um dos dois. Se você está apanhando, você presta atenção, hein? Se você está apanhando nesta vida, se você está apanhando de problemas e apanhando de espíritos malignos, para não dizer apanhando até dos outros, porque até famosinhos aí estão apanhando dos outros, né? Então, por favor, é porque você não está lutando com Deus, você está lutando sem Deus. E lutar sem Deus é pedir para apanhar, ou lutando contra Deus, que é pior ainda, é pedir para apanhar. Então, o que eu tenho que fazer? Só tem uma saída. Você tem que lutar com Deus. Nós vamos levar lá para o Jaboque a sua fotografia. Você vai receber uma identidade divina, celestial, por meio do batismo com o Espírito Santo. Esse lugar aqui, olha, essas imagens foram gravadas pelo pastor que está lá no Oriente Médio, o pastor Gustavo. Ele esteve na Jordânia, agora, 30 dias atrás, pedi para ele gravar essas imagens para exibir, porque é para lá que eu vou levar. Eu vou levar a sua foto pessoalmente lá. Eu vou levar. E vou lutar com Deus toda uma noite. E não é blá, 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 não, hein? Nós vamos transmitir toda a madrugada, ao vivo, desde do Jaboque para todos os continentes. E você não vai ficar aí na cama, você não vai ficar aí deitadinho no sofá, não. Você vai se levantar e você vai lutar junto com a gente. Agora, você tem que sacrificar. Você tem que entregar essa vida. Você tem que reconhecer que você precisa parar de lutar sem Deus ou parar de lutar contra Deus e começar a lutar com... É isso aí, com Deus. Fique na dependência dele. Sacrifício é isso, é você tirar sua confiança de coisas, pessoas e colocar a sua confiança, a sua dependência em Deus. Aí você arrebenta. Aí você passa a ser feliz de verdade. Meu nome é Roberto, tenho 39 anos, sou empresário. Na Igreja Universal só tem bandido, eles fazem de tudo para tomar o dinheiro dos coitadinhos. Era assim ainda. Tomar dinheiro dos coitadinhos. Depois divulgaram cenas, como teve no filme, né? Do reunião com o bispo pedindo para recolhendo dinheiro, né? Eu não tinha imagem na época, hoje eu vi no filme, mas saiu essa notícia, esse fake news, né? Então eu jamais me imaginei entrando na Igreja Universal, jamais. O Templo de Salomão, pelo que eu ouvia falar, tinha que pagar para entrar. Eu tinha vontade, porque é bonito, né? Eu vi o Silvio Santos vindo aqui, né? Falei, lá, é só para rico, só para artista, né? Não, tem que pagar. Eu não tinha comunhão nenhuma com Deus, né? Assim, eu era meio religioso. Fazia minhas orações lá, uma hora ou outra, casamento indo de mal a pior, minha esposa me largou, entrei em depressão, né? Sem vontade de viver, com aquela angústia, não dormia, de forma alguma eu dormia. E foi nessas condições que eu cheguei na Igreja Universal. Eu tenho um cliente que ele é obreiro. O senhor me leva qualquer dia na sua igreja? Ele, não, eu levo sim. Vou ver uma reunião, vou te levar. Ele marcou numa quinta-feira, vou te levar quinta-feira. Vou te levar no templo. Aí ele revelou. Eu falei, qual templo? O templo de Salomão? Ele falou, é. Aí eu ainda pensei assim, puxa, ele vai pagar, né, do bolso dele, para mim, para meus filhos, né? Mas aí, eu posso levar a minha criancinha pequena? Eu tenho um filho de 3 anos. Posso levar meu filho pequeno? Não, pode levar, lá tem escolinha. Eu falei, nossa, vai sair caro isso aí, hein? Vai sair caro.
Tem até escolinha. Não, pode levar que tem escolinha, isso e aquilo. A esposa dele veio no carro, a esposa dele é da IBI. E me trouxeram no Templo de Salomão. Aí quem chega aqui, né, se encanta, que é toda essa glória. Aí eu já no estacionamento já perguntei. E vi umas filas, falei, e onde é que compra aqui o ingresso? Onde é que paga? Não, aqui não tem que pagar nada. Nós agora vamos entrar aqui, a gente vai ser revistado, tem que deixar o celular ali, ó. Me explicou. A gente vai subir, vai deixar a criança na escolinha e vamos para a reunião. Aí eu, poxa, vamos lá. Aí entramos, deixei meu filho na escolinha, descemos. E sim, vim bem na terapia do amor. E o bispo falou tudo comigo, né? Eu estava recentemente com um problema no relacionamento. E aí ele falou a reunião inteira comigo, né? E eu já manifestei a fé ali. E ele já falou assim, olha, você que quer entregar sua vida para Jesus, você vem aqui na frente. E eu fui lá e entreguei. E no primeiro dia já. E eu cumpri o que eu falei. Porque eu entreguei mesmo. Eu sempre tive essa característica de ser um homem de palavra, né? E ele falou comigo a reunião inteira. E eu vi, aí você olha para um lado, olha para o outro, esse templo enorme, né? Nossa, aí você ainda com aquela coisa monetária na cabeça, né? Quanto não custa isso daqui para manter isso daqui? Meu Deus. Se eles não estão cobrando de mim, estão pegando da onde o dinheiro para manter tudo isso daqui? Porque eu não tinha conhecimento nenhum, nunca tive o menor contato com a Igreja Universal. E a minha experiência foi única naquele dia. Foi maravilhosa. Eu recebi o Espírito Santo foi depois da última fogueira santa. Eu sacrifiquei pedindo o reino dos céus. Foi isso que eu pedi, meu sacrifício. E eu recebi o Espírito Santo. E na verdade, a alegria foi tanta, com a certeza de que Deus era comigo, que eu queria já participar das outras reuniões também que ia ter no dia, né? Eu fui das 9h30 na principal, e eu já me deu vontade de ficar para as demais também. Eu nem queria ir embora, mas o que veio em mim, que eu não tinha ainda, foi a certeza que Deus era comigo. Eu conheci a obra que a igreja faz nos presídios, com os cracudos, nos hospitais, nos manicômios, nas instituições que cuidam de idosos, na rua, com o sofrido. Então, eu nunca vi nenhuma ONG, governo, ou seja lá o que for, qualquer outra igreja fazer um trabalho, eu nunca vi, do tamanho que a Igreja Universal faz. A Igreja Universal foi onde eu conheci Jesus. Então, é uma escola, é um exemplo de disciplina. Hoje, eu tenho uma família, eu tenho um lar com paz, tenho paz em casa. O meu filho de 19 anos é batizado com o Espírito Santo. Se não fosse as fake news, eu já tinha chegado antes, eu já tinha me libertado antes, eu já tinha prosperado antes e eu já tinha uma família abençoada muito antes. Cuidado com os fake news e você que anda falando bobagem, porque quem fica dando ouvidos a bobos acaba falando o quê? Bobagens. A exemplo do Roberto, que criticava, que dizia que a Igreja Universal era de bandidos, era a igreja dos coitadinhos. Olha só o inferno que este homem viveu. Ele viveu um pedaço do inferno. Olha hoje o que ele faz. Está aqui, ó. É ele aqui, ó. Ele está aqui, é porque está de máscara, né? Esse aqui que é o Roberto, ó. Hoje, no cemitério municipal, levando vida, esperança, as pessoas que nesta pandemia perderam um ente querido, depressivos. Deus, meu amigo, Ele quer usar você. Deus quer encher você do seu espírito. Ele quer transformar você como transformou o Roberto, hoje um pai de família.
Um pai exemplar que os filhos olham e dizem, eu quero ser como meu pai. Você quer ouvir isso do seu filho? Ei, me responda, por favor. Ou seus filhos dizem, eu não quero ser como meu pai, não. Viciado, depressivo, desequilibrado, violento. Não, porque tem crianças, adolescentes que falam isso, eu não quero ser como meu pai, não. Meu pai é um fracassado. Meu pai vai numa religião, diz que crê em Deus, mas parece que ele é do diabo. Porque ele faz tudo errado. As crianças estão de olho. E eu posso falar porque eu criei duas. Meu amigo, preste atenção. Você toma cuidado com o que você anda falando. Se você anda falando bobagem, é porque você anda escutando a bobos. Então, cuidado. Porque aqui se faz, aqui se planta, aqui se colhe. Você vai sofrer as consequências. Reaja. Invista no seu relacionamento com Deus. Vá para o altar, buscar o Espírito Santo. Traga os seus familiares. Domingo agora, nós vamos fazer um ritual. Nós vamos fazer um ritual de purificação. Nós vamos usar a água que, inclusive, o pastor Gustavo nos enviou lá do Jaboque. Eu pedi a ele para enviar. Nós vamos exibir depois as imagens dele consagrando esta água. Vocês vão ver. E nós vamos usar esta água para aspergir, borrifar o rosto desse ente querido seu, a roupa desse familiar seu que é viciado, desempregado, depressivo. Olha, esse domingo promete, hein? Vai arrebentar. Chegue cedo para receber a unção nos pés e para ser purificado. Traga a sua família. Não venha só. Você levou ele no hospital, você foi buscar ele no bar, você foi buscar ele em lugares indevidos, na biqueira. Agora você vai levá-lo à casa de Deus. Você vai trazê-lo aqui, ó. E vai dizer, meu Deus, agora é contigo. Eu fiz a minha parte. Agora é com o Senhor. E nós vamos ajudá-lo. Para o Unisocial, não existe distância. Os voluntários do EVG Pará embarcou da cidade das Mangueiras para a comunidade de Auramirim para oferecer uma tarde especial. Belém, capital do estado do Pará. É a porta de entrada para o Baixo Rio Amazonas, no Brasil. Rodeada por ilhas, é uma península. E hoje você irá acompanhar conosco o Unisocial na Ilha Auramirim. Vem conosco! Unisocial, a Universal ajudando as pessoas. É isso mesmo, vamos ajudar as comunidades através de ações sociais. A principal atividade da população ribeirinha que vive à margem da capital paraense é a extração do fruto do açaí, um alimento sazonal que também está presente no dia a dia na mesa dessas pessoas. Porém, devido às consequências da pandemia, diversas famílias foram afetadas, sofrendo com a dificuldade de venda da sua principal fonte de renda. Qual a profissão do senhor? Apanha açaí. Você trabalha com açaí? Agricultor. Quantos anos você trabalha com isso? Dentro da idade de 12 anos, trabalho com agricultura. Nesse período de pandemia, o senhor sentiu uma dificuldade, o senhor e a sua família? Sentimos, sentiu. Sentiu? No caso, quais foram as dificuldades? O negócio do alimento, né, que foi difícil vender o açaí. A gente não podia sair de casa, né? A nossa profissão é extrativista, né? Tirar açaí e levar para a cidade para vender. É esse serviço que a gente faz. Na safra do cacau, a gente tira cacau e vender também. Quebrado, a gente vende verde, vende seco. O nosso dia é esse, tirar açaí e apanhar cacau no inverno.
as pessoas que nós encontramos aqui, pessoas esquecidas pelo poder governamental, pessoas que depende muito da safra do açaí. Descrever em poucas palavras o sofrimento dessas pessoas aqui na ilha teria que ser um dia todinho a gente falando. Oramos por essas famílias, meu Pai. Sabemos que aqui tem pessoas com problemas na família, no casamento, com os filhos nas drogas, com os filhos nos vícios. Talvez tenha alguém aqui, meu Pai, com familiar no presídio, com familiar no hospital, meu Pai, na UTI, ou doente em casa mesmo. Mas nós determinamos que chegue a cura, que chegue a libertação, milagre, pois nós entregamos, meu Senhor, tudo e a todos em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. E graças a Deus. Obrigado pelo pessoal da Universal, que Deus proteja vocês todo o tempo, que dê muita saúde. E sempre volte aqui com a gente precisa de vocês. Para sua segurança e conveniência, prefira apresentar suas ofertas, primícias e votos diretamente nas contas oficiais da Igreja Universal do Reino de Deus. É rápido, fácil e seguro. Basta acessar o site universal.org/doar e escolher o mais conveniente para você. Aqui você também encontra todas as contas para fazer uma transferência bancária. Pelo Pix. No aplicativo do seu banco, escolha a opção e-mail. Digite a chave doar@universal.org e coloque o valor. Confira primeiro se aparece o nome da Igreja Universal na tela de confirmação. E pronto. Pelo aplicativo da Igreja Universal no seu smartphone ou tablet, clicando na opção Doações e seguir as instruções. Depois, não esqueça de apresentar o comprovante no altar ou enviá-lo pelo WhatsApp 11 2392 6814. Acesse agora universal.org/doar e veja como é fácil. Eu quero agradecer aos colaboradores, evangelistas, obreiros, pastores da Igreja Universal e bispos que fazem parte desse trabalho evangelístico, da obra social, unissocial, a Universal ajudando as pessoas, independentemente do seu credo religioso, independentemente da sua nacionalidade, do seu nível cultural, independentemente dos seus erros. Meu amigo, preste atenção, já foram mais de 60 mil toneladas distribuídas em meio a esta pandemia. Já foram mais de 30 milhões de pessoas, brasileiros, ajudados pelos membros da Igreja Universal. Esse trabalho tem somado na vida de milhares de pessoas. Você pode fazer parte desse grupo, dos que podem ajudar, dos que podem dar. Basta você receber o mesmo Espírito que nós recebemos, o Espírito de Deus. Meu nome é Jorge Carvalho, eu tenho 50 anos, sou advogado, nasci no estado da Bahia e vim de uma família desestruturada. Na minha casa era eu mais 3 irmãos e nós crescemos vendo as mazelas do meu pai em relação à minha mãe, a falta de respeito. Isso durou até uns 4, 5 anos, quando de fato eles se separaram. Isso por traição dele, e minha mãe ficou com a gente e passou a cuidar de nós 4. E aos 8 anos de idade eu vim para São Paulo e achei que aqui poderia mudar. Mas era uma vida frustrada, parece que estava já pronta para uma vida de miséria, em todos os sentidos.
Não tinha alegria nenhuma, porque eu via minha mãe trabalhando de sol a sol. Minha casa faltavam as coisas, eu não tinha alegria. Para onde olhasse, eu não via motivo de viver, não via motivo para viver. Fui estudar e via nos estudos uma possibilidade de mudar toda a minha história, não só da minha vida, mas da minha família, que sempre foi uma família muito pobre. E consegui estudar, consegui fazer contabilidade, que era um trampolim para poder fazer direito, porque era inimaginável ter condições de fazer direito, até porque eu vinha de uma classe social baixa, então não tinha condições de fazer direito. E através da contabilidade, eu consegui o que eu almejava, que era a condição de poder pagar uma faculdade de direito. E fui fazer com muito esforço. Fiz no 3º ano, eu não consegui pagar essa faculdade, então eu participei de um incentivo do governo. Eu até consegui me formar. Eu até fiquei feliz por ter me formado, mas o campo de trabalho não proporcionava o que eu imaginava. Eu imaginava que no 1º ano, no 2º ano, eu já tinha retorno dessa faculdade que eu havia feito. E me dediquei demais, mas não acontecia absolutamente nada. Isso era em todas as áreas da minha vida, mas principalmente profissional. Eu tinha um diploma, eu tinha conhecimento, mas isso não se transformava naquilo que eu esperava. Os relacionamentos eram também frustrantes, como a minha vida em geral, e de um relacionamento de 5 anos, eu tive um filho. E aí, se estava ruim com um, para sustentar 2, então era pior ainda, uma responsabilidade sobre o meu filho também. Então, o pouco dinheiro que eu havia conseguido, eu paguei uma pós-graduação e me formei. Eu tinha conhecimento, passei a ter mais ainda naquela área que eu atuava. Eu tinha um grau de frustração, estava pior. Ao invés de melhorar, piorou, porque eu tinha conhecimento e não acontecia absolutamente nada. E quem estava ao meu redor, as pessoas prosperavam, porque você olhava, eles prosperavam. E comigo não acontecia absolutamente nada. Começa uma situação de depressão, você começa a se ver incapaz. Você começa a se achar que para que viver se as coisas não acontecem? E então, nessa situação, eu recebi um convite de uma amiga, depois de resistir muito. Eu resisti muito, pelo menos umas 5 vezes, ela me chamou e eu acabei não indo, achava aquilo que... Eu achava que eu já conhecia a lei. O que eu vou fazer lá na igreja? O que eles têm para me ensinar? De tanto ela insistir, eu acabei indo. E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal, com curso de contabilidade, com curso de direito, pós-graduado, mas com a vida ruim, não era uma vida que eu esperava. Eu acabei vindo para a igreja, comecei obviamente por uma segunda-feira, né, que era o que mais me afligia, que era a parte financeira, porque era a herança que eu queria deixar para o meu filho, a herança material. Cheguei lá, achei interessante aquela palestra e a coisa começou, a minha visão começou a abrir. Eu estava ali para aprender. Eu deixei todos os meus preconceitos lá fora, porque eu vi que os meus preconceitos não levaram a nada, nem a lugar nenhum. Conhecimento eu tinha até em excesso, mas aquilo não se transformava no que eu imaginava, me faltava algo. E esse algo que me faltava era direção, e essa direção só vinha do altar. Batizei nas águas, e depois tinham mais, e as coisas começaram a melhorar, até porque eu estava obedecendo. Né? Passei a ser dizimista, fiz tudo direitinho como me era ensinado. E as coisas começaram a acontecer, mas me faltava algo ainda. Eu já tinha preenchido alguma coisa, mas não havia preenchido totalmente a minha vida. Então eu ouvi falar do Espírito Santo. Eu me recordo que eu acordava 2, 3 vezes na madrugada para orar. Eu fazia propósitos, porque eu tinha um desejo maior era receber o Espírito Santo. Eu entendi que sem ele eu não ia a lugar nenhum, porque aquilo estava ligado à minha salvação. Então, o meu bem maior era o Espírito Santo. Eu busquei demais. E eu me recordo que numa quarta-feira, numa reunião das 18 horas, lá eu estava buscando, sedento, mas eu buscava de todo o meu coração, porque me faltava ainda o selo do Espírito Santo. Naquela busca fervorosa, o Espírito Santo desceu.
E quando ele desceu, nunca mais eu fui o mesmo homem que eu entrei naquela reunião. Eu já não era mais aquela pessoa que chegou na igreja há 1 ano e meio atrás. Eu já era uma outra pessoa. A formação era a mesma, mas só que eu tinha agora o Espírito Santo. Eu tinha alguém que me guiasse, eu tinha alguém que me dava a direção. Eu tinha alguém que estava por mim, que tudo que eu fazia ia à frente. Então nada dava errado. E acima de tudo você passa a ter confiança. Aquela confiança que eu não tinha, eu passei a ter. Porque eu passei a lutar de mãos dadas com Deus. Então, a partir daquele momento, a minha vida se transformou. A minha vida era uma outra, eu não tinha mais problema. Eu não tinha mais problema interno. Externo tinha. Tinha problemas mil, mas nada mais me abalava, porque eu já tinha o principal de tudo, que era o Espírito Santo. Então, nada mais me importava do que estava acontecendo ao meu redor, porque eu sabia que Deus era comigo. Então, hoje com o Espírito Santo, o que eu havia projetado lá atrás, isso se concretizou, porque eu tenho uma vida hoje completa. Hoje eu tenho um casamento sólido e um casamento que veio do altar. O que eu projetei para o meu filho, que era ele seguir a minha carreira, a carreira que eu escolhi, hoje ele de fato segue, mas eu como exemplo, hoje ele faz direito, hoje ele já trabalha comigo, ele já está no escritório e ele me vê como uma referência. Nós temos uma vida hoje regalada, moramos bem, temos carros importados, viajo para outros países, já fui para Israel por 2 vezes, Alemanha, outros países, República Dominicana, mas nada se compara ao Espírito Santo que eu recebi. Eu faço tudo para que outras pessoas conheçam o que eu conheci, o que eu vivo hoje, que só foi possível por intermédio da Igreja Universal. O que eu aprendi hoje na Igreja Universal eu não troco por nada, por diploma nenhum. Tenho conhecimento lá, sim, o conhecimento da lei, mas o conhecimento que eu tenho aqui da fé, a faculdade da fé, que é a Igreja Universal, não troco por nada. E é uma faculdade que eu jamais sairei. Ela me ensinou a viver, ela me ensinou o caminho de servir a um Deus grande, um Deus que me sustenta, um Deus que está comigo onde eu estou. É um Deus que vai me conduzir à salvação. Nada contra, mas não é formação acadêmica, universitária, que vai garantir a sua felicidade. Não é o sucesso profissional, mas sim o Espírito de Deus, o Espírito Santo em você. Hoje o Jorge é um esposo, é um filho, é um pai, um cidadão exemplar e de sucesso, porque ele recebeu o Espírito Santo. Porque antes ele já tinha tudo isso e era frustrado, amargurado. Meu amigo, preste atenção, aceite o desafio de pôr a Deus em primeiro lugar na sua vida. Vamos lutar com Deus neste domingo. Faça essa fogueira santa pela sua transformação de identidade espiritual, receber a identidade celestial, que é o Espírito de Deus em você. Você vai ser feliz de verdade. Neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão. Chegue cedo, vamos dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. O que você pensa quando ouve a palavra Apocalipse? Muitos cristãos e descrentes, ao ouvir essa palavra, pensam em fim do mundo. Mas o que a maioria não percebeu é que já estamos vivendo o princípio do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Enquanto trabalhamos, viajamos, estudamos, casamos, temos filhos e tudo mais no cotidiano, não vemos que o livro do Apocalipse está se cumprindo nos mínimos detalhes, no cenário pessoal e global. O cenário está sendo montado pelos espíritos malignos para a ascensão do Anticristo. Chegou a hora de você se preparar para saber mais e compreender melhor sobre a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse. Venha neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo,
Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. Um dia o sol não vai brilhar no